Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Imagine o universo no momento do Big Bang, talvez uma fração de tempo minúscula antes dessa grande explosão. Está tudo concentrado num único ponto, denso, tremendamente quente, na verdade. E então ocorre a explosão e o universo começa a se expandir em todas as direções. E eu gosto de imaginar que isso aconteceu com os apóstolos. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Eles estão concentrados no cenáculo, naquele lugar onde já tinham estado com Cristo. Cristo tinha estado com eles lá na última ceia. Mas naquele dia, eles estão com a Virgem Maria, perseveravam em oração, num único ponto, denso, aquecido pelo fogo do Espírito Santo. E essa grande explosão liberou uma quantidade enorme de energia que impulsionou toda a difusão do Evangelho. Assim como o Big Bang, ele liberou uma quantidade enorme de energia para a expansão do universo, alguma coisa que continua acontecendo, porque o universo está em expansão, a gente sabe disso. Da mesma forma, o Espírito Santo, naquele dia, deu aos apóstolos a força e a coragem necessárias para proclamar o Evangelho por todo o mundo, com audácia. Jesus já tinha dito a eles para que fossem por todo o mundo. E assim como o Evangelho se expande, assim como o universo se expande, a pregação dos apóstolos vai alcançando cada vez mais pessoas, mais lugares, e os apóstolos de fato vão viajar para lugares distantes, enfrentar dificuldades, perseguições, mas nunca desistiram. E tudo isso, e é o maravilhoso, começou e não terminou. Nós estamos nesse grande momento, tanto do universo, do ponto de vista físico, como da história da salvação. Expansão, energia, transformação. Isso vale tanto para o Big Bang como para o apostolado. E eu pensei nessa comparação, porque eu acho que pode nos ajudar como uma espécie de chave de leitura para entender o Evangelho do próximo domingo. O próximo domingo é um Evangelho tirado de São Lucas, do capítulo 10 de São Lucas, onde se conta que Jesus designou 72 discípulos e mandou os 2 a 2 adiante de si para todas as cidades, todos os lugares onde ele tinha que ir. É interessante lembrar que além dos 12 apóstolos, havia os 72 discípulos. Alguns deles a gente sabe o nome, muitos outros não. A maioria a gente não sabe o nome. Mas era gente que já tinha um compromisso com Jesus. E que já tinha dito que sim. E que, sem dúvida nenhuma, quando receberam essa primeira missão, e vamos entender um pouquinho que isso está antes de Pentecostes, hein? São aqueles 3 anos da vida pública de Jesus. Jesus faz uma primeira missão apostólica para eles. E eles estão entusiasmados, depois de terem aprendido, chegou a hora de transmitir. Deveriam ter uns sentimentos no coração muito intensos. Eu acho que, mesmo passados 2000 anos, as palavras que Jesus Cristo dirigiu para eles, a gente percebe que são dirigidas a nós e ainda mexem conosco.
Jesus disse assim: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ou seja, todo esse trabalho de colheita. Jesus falava para eles, tem muito o que fazer. Como que já dizendo, vocês, esses 36 grupos, 36 duplas, que saíram para ir para todos os lugares, isso é nada comparado com muito que há para fazer. Então, o primeiro que vocês devem fazer é pedir ao Senhor da messe, que mande operários. Ou seja, que o trabalho de vocês não seja simplesmente um trabalho de propaganda, seja um trabalho de multiplicação. E envia. Dizendo que não se preocupem com as dificuldades. Tanto que eles partem, vocês vão ouvir no Evangelho de domingo, Jesus fala que não precisam levar bolsa, não precisam levar provisão, não precisam levar mochila, mas isso sim, com uma audácia que vinha dessa confiança de que eles foram enviados pelo próprio Senhor. Mesmo as dificuldades, por exemplo, de recepção. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E qual que é a mensagem que esses discípulos vão transmitir? O reino de Deus está próximo. Outras vezes a gente já viu que a expressão reino de Deus, às vezes, ela não é muito fácil de entender. O que é exatamente o reino de Deus? O Papa Bento, certa vez explicando, dizia assim, o reino de Deus é Deus. Ou seja, o que eles iam dizer é que Deus está próximo, que já chegou à plenitude dos tempos, que o Cristo já vive, já está conosco. E Jesus já dizia, olha, nem sempre vocês vão ser escutados. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, nem sempre a missão evangelizadora de vocês vai dar certo. Mas vocês podem estar certos que vocês vão em meu nome. Isso é a maior garantia que se tem de que se está mais cedo ou mais tarde tudo vai dar certo. E a passagem continua, não vou ler toda ela para vocês, mas dizendo assim, voltaram alegres os 72, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ou seja, deu certo. Ou seja, eles partiram, imagina, iam para cada cidadezinha. A gente, algumas delas, conhece o nome, não sei, Naim. Então, será Naim lá, que teve um encontro de Jesus que ressuscitou um adolescente, filho de uma viúva. Então, todas as cidadezinhas do mapa, ia alguém lá e falava, olha, o reino de Deus está próximo, já chegou a plenitude dos tempos, e as pessoas ouviam. O Evangelho conta essa primeira experiência que depois de Pentecostes vai se replicar pelo mundo inteiro. Ou seja, eles fizeram como que um teste. Jesus quis que eles aprendessem enquanto ele caminhava com eles, para que depois, quando eles iam partir, depois de Pentecostes, sozinhos, não sozinhos, mas com a força do alto, eles pudessem entender que essa missão é uma missão que tinha tudo para dar certo, ou seja, que já começa dando certo, porque é uma coisa de Deus. E por que isso é importante para nós? Porque nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo esse momento de expansão. Começou lá, naquele primeiro ponto no cenáculo, no domingo de Pentecostes, e vai se difundindo. E esse momento histórico que a gente vive, que é esse capítulo que começou em Pentecostes e vai até o fim dos tempos, nos mostra que nós também estamos chamados a isso, que o Senhor também nos envia e que essa missão evangelizadora, essa missão apostólica, tem três aspectos. Por um lado é graça, é ação da graça, não é estratégia, não é mérito de quem vai pregar. Os apóstolos, a gente já sabe que muitas vezes eram insuficientes. Os discípulos, quase diria mais ainda, tinham um conhecimento muitas vezes ilimitado. Lembra aqueles dois discípulos de Emaús, que estavam indo para Emaús? A gente percebe que eles entendiam mais ou menos as coisas. Pois bem,
é sempre graça. Depois tem uma outra dimensão também do apostolado, e todo apóstolo, do nosso apostolado, que é oportunidade. O apostolado é graça. A gente trabalha a quatro mãos com Deus. É oportunidade que se abre diante de nós. E também é tarefa. Eu acho que esses três elementos podem nos ajudar a considerar hoje a nossa tarefa, essa nossa oportunidade e essa graça que a gente tem do apostolado. É pela graça de Deus que as coisas dão certo. Veja, o apostolado sempre dá certo. Mesmo quando as coisas não saem como nós imaginávamos. Vamos pensar que dos 12 apóstolos, 10 morreram dando a vida por Cristo. Fala, puxa vida, será que deu certo? Eles morreram? Bom, mas deram o sangue por Cristo. Quando eu falo 10, por quê? Eu tiro Judas, que era um dos 12, e tiro São João também. São João não morreu mártir. São João, apóstolo adolescente, ele morreu de morte natural. Mas todos os outros deram a vida por Cristo. Tanto que na festa dos apóstolos, os paramentos sempre são de cor vermelha, a cor do sangue dos mártires. E os apóstolos, depois todo esse grande exército de homens e mulheres que deram a vida por Cristo, eles fazem parte desse Big Bang apostólico, digamos assim, essa grande expansão da mensagem de Cristo. Tem um escrito do ano 200, de um autor chamado Tertuliano, que ele diz assim: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Ele dizia no momento que havia muitos mártires, porque era ainda tempo de perseguição, mas eles percebiam que quando eles eram perseguidos, quando se derramava o seu sangue, longe de acabar com a fé, parece que essa fé multiplicava. E isso foi uma verdade. Acabou sendo uma verdade maravilhosa. E continua sendo uma verdade, porque em lugares onde os cristãos continuam a ser perseguidos, continua a haver perseguição, o martírio não é uma derrota, quer dizer, pelo contrário, o sangue dos mártires continua a germinar novas vocações. O Senhor da Messe envia novos operários. Então é sempre graça. Depois é oportunidade, porque é maravilhoso a gente participar de um plano divino. Porque todo mundo gosta de participar de alguma coisa, não sei, bem estruturada. Eu gosto sempre de usar essa comparação, já usei outras vezes com vocês, que de repente você trabalha numa empresa e a pessoa, o CEO da empresa lá te chama e fala: fulana, a empresa tem um plano para você. Nós temos um plano de carreira, mas não só isso. A gente quer contar com você, se você estiver disposta a entrar nessa aventura, você vai ter uma oportunidade maravilhosa de participar de tudo isso. Puxa, quem não gosta disso? Quem não gosta dessa oportunidade? Então, é exatamente isso que a gente tem. Sendo cada um de nós pouca coisa, pensa, por exemplo, nos apóstolos. Eu dizia para vocês que a gente não sabe o nome dos 72, sabemos de poucos deles, mas os apóstolos a gente sabe, conhece a vida deles. Insuficientes, às vezes não entendiam as coisas, mas eles participaram de uma aventura tremenda. Eu gosto muito de um parágrafo da primeira epístola aos Coríntios, em que São Paulo dizia como era maravilhoso participar de tudo isso. Falou: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Ele plantou lá. Imagina, São Paulo ia em cada lugar, pregava o Evangelho. Depois esse outro cristão lá do início, que é o Apolo, ele vai, rega, cuida, mas é Deus quem dá o incremento. E é maravilhoso que seja assim. A missão evangelizadora, o apostolado, é uma tarefa, uma obra conjunta entre Deus e os homens. Deus é o protagonista, mas nós somos colaboradores. A gente pode colaborar. É verdade que
tudo é graça. Mas Deus quer que a gente tenha uma parcela. Essa é a oportunidade e, consequentemente, a tarefa. Interessante isso, na verdade. Que a gente possa participar dessa tarefa. E por isso, quando Jesus falava para aqueles 72 que não se preocupassem se faltam as coisas necessárias, que não se preocupem com o cajado, não se preocupem com a mochila. Quer dizer, nosso Senhor está dizendo, olha, não se preocupe, por exemplo, se às vezes te falta, na tua tarefa, para cada um de nós, na tarefa apostólica, o entusiasmo, às vezes falta o talento, fala, puxa, eu não sei fazer isso. Veja, é tudo possível, por quê? Porque Deus, nosso Senhor, quer colocar a gente dentro desse plano. Voltando à comparação lá da empresa, talvez nos dissessem, a única coisa que eu quero te perguntar, fulana, você quer entrar você quer fazer parte desse time? Você quer fazer parte dessa história? Você quer construir junto com a gente essa história? Quem não gosta disso? Todos nós entramos nessa história. Pelo nosso batismo, nós somos chamados a ser apóstolos. Por isso vocês lembram que o prelado da obra nos diz muitas vezes que nós não simplesmente fazemos apostolado, nós somos apóstolos. Quer dizer, nós podemos fazer apostolado, a gente pode mudar o mundo, a gente pode participar dessa tarefa, dessa graça, dessa oportunidade. Agora, vamos pensar um pouquinho de maneira prática, porque não se trata simplesmente de a gente se entusiasmar, mas depois não partir. Nosso Senhor falou para eles partirem e eles foram. Por que às vezes a gente não faz o apostolado? A gente até entende, puxa, eu podia falar de Deus para as pessoas que estão perto de mim, para as pessoas da minha família, da faculdade, do trabalho, mas eu acho que não dá. Eu acho que, no meu caso, isso não vai dar certo. Vamos agora pensar, rapidamente, naquilo que, num ponto de caminho, o fundador do Opus Dei chama de razões sem razão. São razões, mas são razões que não param em pé, não tem razão. Então, por exemplo, uma dificuldade que a gente coloca quando a gente pensa no apostolado, essa tarefa, que é uma tarefa de todos nós, insisto, não é só de alguns, de todos nós, é dizer assim, eu não me sinto preparado. Eu acho que a desculpa mais comum é a primeira. Eu não sei, eu não tenho um conhecimento teológico profundo, eu não sei responder a todas as perguntas, eu não sou especialista na fé. Agora, acho que você imagina que o apostolado exige um doutorado em teologia. Não mesmo? Os discípulos não tinham esse doutorado. Eles entendiam um pouco. Eu gosto de uma ideia do Papa João Paulo II que ele diz assim, que o apostolado comporta a grata e alegre comunicação a todos do dom do encontro com Cristo. O que a gente vai transmitir às pessoas? Transmitir a grata e alegre experiência de que nós tivemos um encontro com Cristo. Que a gente encontra Cristo, que você encontra Cristo no teu trabalho, que você encontra Cristo nas dificuldades. Então não precisa, sabe, puxa, mas eu não sei de cor o ano do Concílio de Nicéia, então eu não posso começar a fazer apostolado. Mas não é isso. Não é isso. Então, de certa maneira, a gente compartilhar, a gente faz tanto isso, na verdade, a gente compartilha tanta coisa hoje em dia, compartilhar essa experiência do que significa, do que tem significado para nós o encontro com Cristo. Não sei, no estudo, no trabalho. Essa é uma razão sem razão. E quantas vezes a gente se desculpa dizendo, não, mas é que eu não sei. Então eu vou fazer um curso de teologia e então depois eu vou poder... Outra que também a gente às vezes utiliza, depende um pouco do temperamento, é dizer assim, é que eu sou muito tímido, eu não sou capaz, eu não tenho coragem. Eu não sei, imagina se eu for falar, eu tenho medo do julgamento das pessoas,
da rejeição, de não ser bem compreendido, de começar e não conseguir continuar porque eu não vou saber falar. E veja, novamente, não é uma questão de temperamento. Veja, Pedro é de longe aquele que a gente vê com mais condições de pregar. Por quê? Porque ele é um homem extrovertido, um homem audaz. Mas ele fica todo errado diante da porteira da casa do sumo sacerdote, quando pergunta se ele é discípulo daquele homem que está preso, de Jesus. Ele nega conhecer Jesus. E não uma, mas 3 vezes. Não é fruto das próprias qualidades, é graça. O apostolado é graça. E depois, todos ficam, sei lá, ricos tem uma palavra grega que chama parresia, ou seja, essa franqueza, esse arrojo, para falar de Jesus sem medo. E eles falam sem medo. Pedro tem medo de falar para a porteira da casa do sumo sacerdote. E passa o tempo e eles vão falar diante do próprio sumo sacerdote. E vão ser ameaçados e vão continuar pregando. Ou seja, não é um argumento esse. É que eu sou muito tímido. A palavra tímido vem de temer. Eu tenho medo da opinião dos outros. Não. É uma graça. É uma pessoa que começa a fazer o apostolado, que se lança no apostolado, rapidamente percebe que supera essas limitações do temperamento. Quantas vezes isso acontece? Uma pessoa que aproxima muitas pessoas de Deus, é um ponto de referência, por exemplo, na sala, no ambiente profissional, sendo muito tímido, sendo uma pessoa mais reservada. Outras vezes a gente pode dizer, mas que eu não tenho tempo. Agora, depois que eu terminar a minha tese, depois que eu aqui, mais do que argumentar, eu quero ler um parágrafo do São José Maria, em que ele mostra que o apostolado, esse apostolado de amizade e confidência, que é o que se propõe para nós no nosso dia a dia, é uma coisa muito mais simples do que pode parecer. Ele diz assim, quem foi que disse que para falar de Cristo, para difundir a sua doutrina, é preciso fazer coisas esquisitas, estranhas? O que é o apostolado? Assim, faz a tua vida normal, trabalha onde estás, procurando cumprir os deveres do teu estado, acabar bem as tarefas da tua profissão ou do teu ofício, superando-te e melhorando dia a dia. O próprio exercício virtuoso das nossas tarefas já é apostolado. Ser leal, compreensivo com os outros e exigente contigo mesmo. Ser mortificado e alegre. É importante ser alegre. Esse será o teu apostolado. E sem saberes porquê, dada a tua pobre miséria, os que te rodeiam virão ter contigo, e numa conversa natural, simples, à saída do trabalho, numa reunião familiar, no ônibus, ao dar um passeio em qualquer parte, falareis de inquietações que existem na alma de todos, embora às vezes alguns não as queiram reconhecer. Irão entendendo-as melhor quando começarem a procurar Deus a sério. Eu acho que quando eu leio isso, várias de vocês até reconhecem, tem acontecido isso comigo, que as pessoas se confidenciam, apostolado de amizade e confidência, as pessoas se confidenciam com você e você se confidencia com as pessoas que são suas amigas e que, de alguma maneira, vão entendendo que se pode levar Deus a sério. Não sei, a gente podia ver uma série de outras razões. Hoje em dia as pessoas não estão interessadas nisso. Eu não sou santo o suficiente, eu sou muito pecador. Razões sem razão. Graças a Deus, os discípulos não levaram isso em consideração. Senão eles estavam ainda em Jerusalém, não tinham saído de lá. Mas eu queria terminar com um relato que eu achei muito interessante. Não vai dar para ler todo ele, até porque é extenso e está numa forma diferente, está na forma de um pequeno vídeo de 10 minutos no site da obra. No site da obra tem uma seção lá de testemunhos, que é assim, minha história. E a história, tem muitas histórias interessantes, inclusive de pessoas aqui do Brasil,
Mas essa pessoa é uma moça que ela agora tem 37 anos, mas que até os 22 era ateia. Ela conta que a primeira vez que ela entrou num centro da obra, um centro como esse, ela tinha sido convidada por uma amiga. Hoje ela é descrita e ela conta todo o encontro que ela teve com Deus. E ela conta que a primeira vez que ela foi no centro, ela ficou surpresa, porque ela pensou que é um centro cultural, e ela viu que havia uma capela, como essa. E ela se assustou. Uma capela. Então ela não entendia as coisas, não entendia o que era, ela não tinha absolutamente nenhuma prática religiosa. E então ela conta de maneira divertida que ela chegou em casa e falou: mãe, eu fui num lugar super esquisito, que era um apartamento que tinha uma igrejinha lá. Então a mãe falou: não vá mais lá. Mas ela gostou, ela acabou fazendo amizade lá com a pessoa que tinha convidado e de repente ela conheceu uma pessoa que não era da obra, mas que estava passando por uma dificuldade, estava lutando contra um câncer, e deram um livro para ler, acho que foi um livro do C.S. Lewis, e tudo foi virando na vida dela. E ela, que era ateia, de repente começou a pensar: e se Deus existir? Essa era a pergunta. E ela continuou, ela tinha vivido 22 anos convencida de que Deus não existia. Mas a grande transformação que se deu na vida dela foi quando a amiga falou: por que você não se confessa? Ela era batizada, pelo jeito, e se confessou. E dizem: quando saí da confissão, sentei-me em frente do sacrário e tive consciência de que Deus era meu pai. Isso foi muito significativo, porque devido às circunstâncias da minha vida, não tive uma figura paterna. Eu não disse como que é, a gente pode imaginar. Esse momento foi crucial para essa moça que chama Sandra. Deus, que eu sempre imaginei ser um Deus muito distante, era meu pai e me amava. Então ela começou a pensar na vida, considerar essa experiência que ela estava tendo, e tudo isso foi mudando radicalmente. Ela começa primeiro a falar da conversão dela, depois como ela descobre a vocação, como ela se encanta com a vocação de ser a descrita, e como ela encontra um sentido na vida. Agora, repara o seguinte: tudo aconteceu porque uma amiga convidou ela, mesmo sabendo que ela era ateia e que provavelmente não ia querer ouvir, como de fato lhe pareceu na primeira vez que era uma loucura. Quer dizer, se a gente voltasse àquela ideia de antes, não é verdade que tudo é graça de Deus? É a graça de Deus que intervém. E aquela amiga que a convidou, ela percebeu a oportunidade e percebeu a tarefa, uma tarefa apostólica. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Eu acho que no nosso país, sobretudo na nossa cidade, é mais raro acontecer uma pessoa assim, na verdade. Conheci muitas pessoas à toa, mas ateias conheci pouquíssimas aqui. Mas é difícil encontrar uma pessoa que não acredita em Deus. Mas mesmo que se desse essa situação, a graça de Deus atua. O que a gente precisa fazer? A gente precisa viver com essa simplicidade que aqueles 72 discípulos viveram, a experiência, a oportunidade. Então, sendo ainda mais práticos, pensa ao teu redor, quer dizer, quem são essas pessoas que, de certa maneira, Deus quer que seja tarefa sua. Tarefa sua. Pode ser uma amiga, pode ser um familiar. E não significa que todas as histórias são iguais. Aliás, se você puder, vale muito a pena ler a história dessa moça. Ela é inclusive divertida, ela vai contando como foi as coisas, as impressões que ela teve, e como Deus foi entrando na vida dela. Como talvez tenha acontecido conosco. Na verdade, às vezes a minha história foi assim, talvez alguns de vocês poderiam dizer. Então,
vamos pensar nessa tarefa que não é uma tarefa desagradável. Olha, a gente tem que fazer agora, fazer isso, fazer apostolado. Veja, apostolado é sinônimo de amizade. E a amizade é uma das realidades humanas mais maravilhosas que existe. Como é maravilhoso a gente ter amigos. E como é maravilhoso que a gente possa compartilhar. O que é o apostolado? É compartilhar com as pessoas que a gente quer bem, com os amigos, a maravilha que nós temos de ter Deus na nossa vida. Mais ou menos, a gente poderia pensar que é a experiência tão humana, tão do dia a dia, de apresentar amigos. Aí tem um amigo, apresenta para um outro amigo e de repente cria esse laço entre essas duas pessoas que não se conheciam. Às vezes é isso o apostolado. Nós procuramos ser amigos de Deus, temos muitos amigos e é natural que o apostolado seja essa difusão. É uma graça, é uma oportunidade e uma tarefa maravilhosa. Eu comecei a meditação falando daquele momento lá inicial, comparei com o Big Bang, em que eles estavam em oração, antes dessa explosão, que ainda dura, que ainda vai se dando na história. Mas é interessante pensar que naquele momento inicial está a Virgem Maria. Nossa Senhora estava com os apóstolos, porque eles perseveravam em oração com Maria, mãe de Jesus, diz os Atos dos Apóstolos. A gente pode pedir a Nossa Senhora, como tantas vezes a gente reza, que é Rainha dos Apóstolos, que nos faça perceber tudo isso. Todos nós, sem exceção, temos as nossas desculpas. Mas quando a gente entende que é graça, que é essa oportunidade e que é uma tarefa maravilhosa, é fácil a gente se lançar ao apostolado e sempre acontece o que aconteceu com aqueles 76. A certeza que dá certo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.